E agora, continuando na ideia das operações básicas, o que nós precisamos ver é sobre a regra de sinais. Por quê? Porque sempre que nós realizarmos uma divisão ou uma multiplicação, nós vamos ter essa regra com respeito à multiplicação de dois termos, dois números, e nós vamos ter que olhar para os sinais deles, e essa regrinha aqui, ela vai importar para que nós obtenhamos o valor final. O que você precisa ter aqui em mente é o seguinte: toda vez que nós multiplicarmos ou dividirmos termos de sinais iguais, então, ó, positivo com positivo ou negativo com negativo, o resultado é positivo. Quando nós multiplicarmos ou dividirmos números com sinais diferentes, o resultado deste valor é negativo. Aqui, pessoal, e aí a gente tem esse quadrinho aqui, né? Sinais iguais sempre será positivo, sinais diferentes será negativo. O que eu vou desenvolver com vocês aqui é a lógica disso. Claro que existe toda uma prova muito formal para mostrar, não só com essa ideia lógica, isso aí a gente ensina no ensino fundamental, no ensino médio, assim, para poder ensinar em termos de lógica. Mas saiba que existe uma prova muito formal do porquê positivo com positivo é negativo, e positivo com negativo é negativo, e assim por diante, em cima disso aqui. Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Mas vamos pensar de uma forma simples, em termos de afirmações e negações. Então, vamos pensar que, embora a negação seja também uma afirmação, mas vamos pensar que afirmação é o positivo e que negação é o negativo. Vamos aplicar essa ideia aqui, olha só. Eu vou fazer uma afirmação positiva e então eu estou afirmando a afirmação. Que tipo de resultado eu tenho? A afirmação, certo? Imagina que a afirmação seja: acordei às 7 horas da manhã. E aí eu faço uma afirmação para afirmar minha afirmação inicial. Então, ó, por exemplo, é verdade que acordei às 7 horas da manhã. O resultado é: que hora que eu acordei? Às 7 horas da manhã. Entende a lógica? Agora vamos pegar aqui no de baixo a mesma coisa. Ó, vou fazer uma afirmação de uma negação. Então, olha só. Quando nós afirmarmos uma negação, nós vamos ter como resultado a negação. Então, veja só. É verdade que... Agora é negativo. Não acordei às 7 horas da manhã. Qual é o meu resultado? Não acordei às 7 horas da manhã. Agora, e se eu negar uma afirmação? Então, ó. Não é verdade que acordei às 7 horas da manhã. Qual que é o resultado? Se não é verdade, quer dizer que não é verdade. Não acordei às 7 horas da manhã. Agora, imagina negar a negação. Então, veja só. Não é verdade que não acordei às 7 horas da manhã. Então, veja só. Não acordei às 7 horas da manhã é verdade ou é mentira? Bom, é mentira. Quer dizer, então, que acordei às 7 horas da manhã. Entendeu? Pensa que a afirmação positiva é acordei às 7 horas da manhã e a negativa é não acordei. Vamos de novo, só para vocês pegarem? Olha só. Positivo é acordei às 7 horas da manhã, negativo é não acordei às 7 horas da manhã. Então, ó, é verdade que acordei às 7 horas da manhã. Se é verdade que eu acordei, quer dizer que acordei às 7. Positivo. Agora eu vou afirmar uma negação. Lembra que o positivo é acordei, negativo é não acordei. Vou afirmar, é verdade que não acordei às 7 horas da manhã. Qual que é a lógica disso? Muito bem, não acordei às 7 horas da manhã. Agora eu vou negar uma afirmação. Não é verdade que acordei às 7 horas da manhã. Então, se não é verdade, quer dizer que não acordei. Olha só, não acordei às 7 da manhã. Eu vou negar uma negação. Não é verdade que não acordei às 7 horas da manhã. Veja só, se não acordei às 7 horas da manhã não é verdade, é uma mentira, qual que é o oposto da mentira? Então é verdade, quer dizer, acordei às 7 horas da manhã. Entende? Com essa regrinha lógica, você entende de uma prova não formal do porquê que quando você multiplica ou divide sinais iguais, você tem como resultado uma afirmação positiva, e quando você multiplica ou divide sinais diferentes, você tem como afirmação algo negativo. Para a gente treinar, eu coloquei aqui alguns exemplos. Vamos lá, ó. E saiba o seguinte, quando o número ele não tem um sinal descrito, está implícito que o sinal desse número é positivo. Então, no caso aqui, nós temos o 2, o sinal dele é positivo. Sempre faça assim.
faça... bom, na verdade eu ia falar sempre faça do jeito que você achar melhor. Então assim, ou coloca o sinal no final ou no começo. Eu gosto de já olhar e colocar o sinal resultante de início antes de fazer a multiplicação, tá? Recomendo para vocês isso para não se perder. Então eu vou olhar aqui e repara comigo que o sinal do 2 implícito é positivo. Ó, positivo com negativo, diferente, negativo. Então dá menos. Aí você faz a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Agora aqui, ó, sinal do 5 é positivo, o do 6 é positivo. 5 vezes 6 é um positivo 30. Você não precisa colocar o sinal. Mesma coisa, 7 vezes 8, os dois são positivos. Afirmação da afirmação. Sinais iguais, positivo. 7 vezes 8. Agora aqui, ó, igual eu falei pra vocês a tabuada, lembra? De cabeça, se você falar assim, ó, queima-roupa, eu não sei falar 7 vezes 8, isso nem é importante perder tempo com isso. Mas eu sei o 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. E 7 vezes 8 é um 7 a mais. Ou seja, 49 mais 7 você faz rápido, dá 56, tá? Não precisa ficar decorando tabuada, decora alguns valores lá, do número vezes o número. Agora aqui, ó, o 9 é negativo, o 2 é negativo. Sinais iguais dá positivo. Não precisa colocar o sinal então, tá implícito positivo. 9 vezes 2, 18. 20 é negativo, 3 é positivo. Sinais diferentes, negativo. 20 vezes 3, o que eu vou fazer, olha só, é 2 vezes 3 que dá 6. Aí eu acrescento o zerozinho, 60 é negativo. 20 dividido por 4, os dois são positivos, então agora a gente coloca o valor da divisão que dá 5 positivo. Menos 8 e menos 2. Os dois sinais iguais, positivo. 8 por 2 dá 4. 60 é negativo, 12 é positivo. Sinais diferentes, negativo. 60 dividido por 12 é 5. 105 positivo com 5 negativo. Então é negativo, sinais diferentes. 105 por 5. Veja só. Eu sei que os 5 vezes 10 é 50, então eu tenho 2 vezes os 50 que dá 100, então deu 20, mais um 5, então dá 21. 70 e o 2 são positivos, então o sinal é positivo, 70 dividido por 2 dá 35. Ok? Então, pessoal, muito simples. Sinais iguais, tá? Positivo com positivo ou negativo com negativo, positivo. E a gente já fez e reafirmou a lógica por trás disso. E sinais diferentes, o resultado da multiplicação ou divisão é negativo. Lembra que isso é válido para multiplicação e divisão, para os dois. Soma e subtração você coloca o sinal do maior, ok? Multiplicação e divisão, temos que levar em consideração essa regrinha de preposições lógicas. Chique? Então, agora, na sequência, eu quero tratar com vocês uma ideia que será uma indeterminação durante a sua vida acadêmica até o ensino médio, a menos que seja introduzido para você o conceito de limite, que imagino que não será, a menos que seu ensino médio seja excelentemente bom. Senão, se você não for para a área de exatas no seu curso superior, você não vai ver esse tipo de coisa, mas claro que eu vou trazer para vocês a ideia de que em algum momento a matemática consegue trabalhar com divisão por zero. No entanto, no seu ensino fundamental e no seu ensino médio, você não pode dividir por zero, porque é chamado de indeterminação. É uma das indeterminações da matemática, eu vou trabalhar com vocês a ideia. Porque, olha só, imagina a seguinte fração, A sobre B. A sobre B é uma divisão, né? É assim que eu coloco. A dividido por B é A sobre B. Só que, embora A possa pertencer ao conjunto dos reais, o B não só pertence ao conjunto dos reais, mas ele tem uma limitação, porque o B tem que ser diferente de zero. Olha só, o A pertence ao conjunto dos reais, ele pode ser qualquer valor real, negativo, positivo, fração, dízima. O B, ele pode ser todos menos 1. Qual que é o menos 1? Olha só essa simbologia. Essa simbologia do asterisco é menos o zero. Então, o B, ele pode ser qualquer valor do conjunto dos reais, fração, positivo, negativo, dízima periódica, só não pode ser zero. Por quê? Porque você não pode dividir por zero. Como assim? Então quer dizer que o A pode ser zero, pode ter zero em cima, mas não pode ter zero embaixo? E saiba, esse não pode não quer dizer que nunca poderá. Em algum momento nós teremos ferramentas para lidar com isso, mas não no ensino fundamental e médio, tá? Porque olha só a lógica, de novo, tudo que eu estou trabalhando com você no ensino fundamental não é com rigor matemático que depois é introduzido no ensino superior, mas é com uma lógica para que você entenda isso. Por que pode zero em cima? Imagine os números 2 e 0. Vamos colocar o 2 e o 0 uma vez em cima e outra vez embaixo para a gente dividir. Olha só, pensa comigo na lógica. A sobre B, ou 0 sobre 2, é assim, ó, o 0 é o
dividendo e o 2 é o divisor, é quem você vai dividir. Aí eu pergunto para você o seguinte, naquela logiquinha que você aprendeu quando criança. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 0? Aí você vai pensar assim, ó, pensa que o 2 representa um conjunto com 2 elementos. Quantas vezes um conjunto com 2 elementos cabe dentro de um conjunto com nenhum elemento? Não faz sentido, né? Porque ele não pode caber. Se ele não cabe, ele cabe 0 vezes. Cabe 0 vezes. Por quê? Porque o 2 é maior, eu tenho mais elementos nesse conjunto. Então ele não vai caber nenhuma vez, dá 0. Agora, pensa comigo a seguinte inversão aqui. 2 dividido por 0, ou seja, o 2 vai aqui no numerador, o 0 no denominador, fica essa estrutura aqui. 2 dividido por 0. Quantas vezes o 0 cabe dentro do 2? Olha só a lógica como que muda. Quantas vezes? Você pode adicionar 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros. E posso colocar quantos zeros eu quiser. Eu nunca consigo chegar no 2. Se você pensar na reta dos reais ou no conjunto com 2 elementos. No conjunto com 0 elementos, eu posso colocar quantos conjuntos com 0 elementos eu quiser. Eu nunca vou chegar no 2. Ou seja, isso aqui é chamado de indeterminação. Aí tem esse símbolozinho aqui, ó. Não existe divisão por 0. Com esse detalhe, até o ensino superior. Vocês vão ver que eu vou desmistificar muito dogmatismo aqui que foi colocado em cima de vocês. Ah, não pode isso aqui não existe, isso aqui nunca. E aí o que eu vou trabalhar é, bom, isso aqui nessas condições não existe, isso aqui não existe nessa análise, mas em algum momento, com uma ferramenta diferente, você consegue analisar. E essa aqui é uma das primeiras desmistificações. Não existe até o ensino superior. Com a ferramenta matemática que você tem até o ensino médio, você não consegue dividir por 0 e usa essa lógica simples. Eu posso adicionar quantos zeros eu quiser, infinitamente ou indefinidamente, que eu não chego no 2. No entanto, olha só, quantas vezes eu vou adicionar o 2 para que eu chegue no 0? Quantos 2 cabem dentro do 0? Nenhum, porque o 2 é maior. Então a resposta do nenhum matematicamente seria 0. Tudo bem. 0 no numerador pode. 0 no numerador e um número diferente de 0 no denominador, o resultado é 0. No entanto, o 0 não pode estar no denominador. Não posso dividir por 0. Por quê? Quantas vezes o 0 cabe dentro do 2? E aí, quando nós estudarmos, não vamos estudar aqui, mas se você tiver curiosidade e olhar para limite, o limite de uma função, você vai ver que sempre que o 0 está no denominador, esta divisão tenderá ao infinito. E veja que tende ao infinito, né? Posso adicionar 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, 7 zeros, 8, 9, 10 mil, 1 milhão, 1 bilhão, e eu nunca chego no 2. Ou seja, ela tende ao infinito, nós vamos ter que lidar com ideias de indeterminações e assim por diante, e a divisão por 0 é só uma delas. Mas saiba que esta divisão tende ao infinito, mas você ainda não tem aparatos tanto filosóficos quanto matemáticos para lidar com isso ainda, só no ensino superior. Então, divisão por 0 não pode, 0 no numerador pode, beleza? Então, com isso, pessoal, nós finalizamos a nossa aula de operações básicas com vírgula. Nós vimos soma, subtração, multiplicação e divisão, vimos a regrinha de sinal, que é válida para multiplicação e divisão, e vimos também essa indeterminação que nós temos que ter cuidado. Tudo bem o 0 estar no numerador, tá? Então 0 sobre 5 é igual a 0, 0 sobre 1000 ou sobre qualquer número é igual a 0. Mas o 0 não pode estar no denominador, se for qualquer número, 5 sobre 0, nós vamos sempre responder assim, ó, não existe. Mas saiba que em algum momento isso vai existir, isso não é um dogmatismo. Qualquer número, pode ser 1000 sobre 0, não irá existir no ensino fundamental e médio, beleza? Próxima aula, nós vamos começar a trabalhar o conceito de frações, o que é uma fração, as propriedades das frações, as operações básicas com frações. Fração é uma coisa que o aluno de ensino médio, ele sempre está precisando revisar. Eu posso falar isso porque nas aulas de física, um aluno que sabe mexer com fração, nas aulas de matemática, é um aluno que está sempre adiantado em relação a técnicas, a pegar sacadas. Então, assim, um bom domínio de mexer com a vírgula, mexer com fração, com potência, com a matemática básica, é fundamental para você que quer fazer um ótimo ensino médio. E fração é um dos temas mais importantes. Então, fica ligado aí para a próxima aula. Obrigado e um abraço.